Olá, bem-vindos ao Duelo de Ideias. Não quer dizer que seja uma confrontação com situações obsoletas, mas o que é facto é que nós aqui na SMTV tratamos tudo ao rigor. Por isso, temos o nosso comentador, Carlos Melo Bento, que todas as segundas-feiras praticamente discute, se esta expressão me é permitida, os temas que nós trazemos aqui à antena. Ora bem, Carlos Melo Bento, o Governo vai apostar no próximo quadro comunitário na competitividade. E agora pergunto porquê. Será que não apostou nos outros ou vai apostar neste? Essa sua pergunta e a delicadeza de me ter dito que nem ia fazer obrigou-me a algum estudo sobre o que é o quadro comunitário de apoio, porque eu confesso que não estava inteiramente dentro desse assunto. O quadro comunitário de apoio foi criado porque Portugal e outros países, naturalmente na Europa, estavam com um nível de vida abaixo da média europeia. E, portanto, foi preciso criar um critério, um método para que o crescimento económico e o nível de vida crescessem a um ritmo superior aos outros países para ver se os apanhava. Com os apoios. Portanto, criaram os apoios excepcionais para isto e para aquilo, para que mais rapidamente que os outros países fossem crescendo até atingir a média europeia. Portanto, o objetivo é que Portugal tenha a média europeia no nível de vida e no crescimento económico. E depois, eles querem fomentar a convergência real, produto, rendimento, portanto aquilo que nós produzimos e aquilo que nós ganhamos, de maneira que a economia europeia e a Europa, a média europeia e a economia portuguesa fiquem ao mesmo nível. Portanto, isto já foi. Os quadros já vêm de trás e, portanto, ano para ano tentado aproximar e depois fomentar a coesão económica. A coesão é ligação económica e social dentro do país. Portanto, de maneira que não fique esfarelado com estas ajudas, não ficar esfarelado. Se conseguiram ou não esses objetivos, eu não sei. Eu sei que para 2014 eles determinaram que os objetivos eram a competitividade, isto é, a capacidade que os produtos portugueses, quer seja mão de obra, quer sejam produtos comprados aqui e acolá, ou fabricados aqui e acolá, ou negociados por nós, consigam, no mercado livre, ganhar aos concorrentes. Essa é a competitividade. Depois, outro objetivo é a internacionalização, inclusão social e emprego, que não tem nada a ver com competitividade. Parece que aqui cada país escolhe qual é o objetivo principal, ou a competitividade, ou a internacionalização, a inclusão social e desemprego, ou emprego, o capital humano e a sustentabilidade, capital humano, portanto, formar as pessoas e que essas pessoas se sustentem e as empresas se sustentem a si próprias para não estarem sempre na dependência da Europa. E que neste momento estão? Que nunca saíram dela, não é? Eficiência no uso dos recursos. Portanto, o Governo optou pela competitividade. Eu acho que é um bocado ambicioso. Quando os outros objetivos, a internacionalização, a inclusão social, o emprego, neste momento se precisa como pão para a boca, o capital humano e a sustentabilidade, aqui o capital humano no sentido em que se investiu imenso nas universidades e há muita gente formada, parece que a coisa aí está muito bem encaminhada. Pois, mas está subaproveitada. Por causa da falta de sustentabilidade, porque a economia não conseguiu acompanhar a produção dos técnicos e dos indivíduos formados, não é? Porque a economia avançou a um ritmo mais lento do que a formação das pessoas e a determinada altura até parou e recuou, recidiu, portanto houve uma recessão na economia. E depois a eficiência no uso dos recursos, quer dizer, damos isto a vocês, mas vocês vejam como é que aproveitam esses recursos que nós damos. E isso. Houve eficiência, não houve eficiência.
há quem discuta isso, para já, que os apoios foram dados um pouco à escolha. És meu amigo, dou-te apoio, não és meu amigo, não te apoio. Isso é uma queixa que se ouve, eu não sei, porque não conheço as estatísticas nem as queixas. Eu sei que se ouve a cada dia dizer que não é propriamente os jobs for the boys do engenheiro Guterres, mas é que criam-se certas dificuldades a certas pessoas e dão-se certas facilidades a outras pessoas. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Tem que haver imparcialidade. Tem que haver imparcialidade. A própria Europa, evidentemente, se fizer queixa à Europa, a Europa, obviamente, vai reagir, e mal. Agora, a escolha da competitividade, isso era o ideal, que nós tivéssemos os outros objetivos todos alcançados e que nos faltasse apenas a competitividade. Então, na sua ideia, essa escolha da competitividade não foi mais correta? Eu penso que é um passo para além da perna. Demasiado ambicioso. Demasiado ambicioso, penso. Mas eu devo dizer-lhe que eu não sou especialista em economia. Como advogado, vejo a tormenta que tem passado pelo meu escritório de indivíduos à beira da insolvência, como se diz agora, não é? Falência, e sem que haja no mercado procura. Pelo contrário, que vejo é pessoas a quererem emigrar, que é uma coisa muito perigosa, porque o açoriano emigra e não precisa de licença a ninguém. Vai para a América ou para o Canadá ver o irmão e fica lá 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, fica de ver. Nunca nenhum governo, quer de Lisboa, quer dos Açores, quando estes foram criados, conseguiu impedir a imigração clandestina. Mas, Carlos Malvento, vamos aqui um assunto que penso que é importante. De que forma é que o governo açoriano aposta nesta questão da competitividade? Isto quer dizer ajudar as empresas, criar empregos, descer. É uma utopia. Isso é por essas e por outras que eu não sou socialista nem sou de esquerda. Porque ou se acredita no mercado e o mercado tem possibilidades, e as possibilidades aqui desculpem usar esta expressão, o governo que não chateie. O governo cria impostos que sufocam as empresas. O governo cria regras apertadíssimas que espartilham as empresas. Eu não estou falando sobre o nosso governo. Claro, claro. O nosso governo tem poder nisso. E o poder de Lisboa, e o governo de Lisboa, se calhar, tem menos ainda. Mas os diabos, nem é que está a soberania, nem é que está a autonomia. É preciso que as empresas tenham espaço para se expandir. Porque enquanto na América a gente vê o governo encolher-se para que as empresas entrem no mercado com aqui é o contrário. Iniciativa, aqui parece que tudo se quer regulamentar, como se o governo pudesse fazer tudo, e não pode. O governo não tem capacidade de substituir o mercado. Quando ele substituir o mercado, mata o mercado, porque o mercado vive do lucro e o governo não. O governo está proibido de obter lucro, e é uma utopia pensar que, tirando o lucro, que vai melhorar tudo, os capitalistas desaparecem e que os operários tomam conta disto tudo e fazem tudo bem feito. É mentira. O empresário é que toma a iniciativa, é que pensa qual é a iniciativa boa para o mercado, o que é preciso. E propõe. Espera. E propõe. Ele não propõe, ele vai à banca, arranja o capital, ou arranja um capitalista que o ajuda, avança para o mercado, ganha ou perde. E eu penso que o governo não se deve. Agora, se me perguntar quais eram os objetivos que você aconselharia, eu penso que todos. Eu penso que o governo devia, em vez de estar a excluir os outros, fazer um equilíbrio entre os vários objetivos, a competitividade, o emprego, a sustentabilidade. E preparar... Tipo de umas partilhas, não é? Preparar os seus agentes para promover isto em equilíbrio. Porque está a chover esta tempestade horrorosa sobre a nossa economia. O governo tem que se vir de guarda-chuva. E não o que é que o governo faz? Pega nas pessoas e mete-as para dentro de casa. Pois. Isto é a velha questão daquela história do pescador, uma pessoa que tem fome, aproxima-se do pescador. Não deixa sair de casa porque ele pode-se morrer afogado e o governo é que tem que pagar o enterro. Não deixa vestir um oleado porque o governo é que vai pagar o oleado. Isto não vai a parte nenhuma. Isso não andamos. Não andamos. E eu penso que, se for bem estudado, nós temos aí universitários de muita categoria que podem fazer isso. Se for estudado um plano
equilibrado com estes três principais objetivos, que é mais realista do que o objetivo único da competitividade. Ora bem, vamos para mais um tema. O PS Açores propõe aumento do salário mínimo nacional de 485 para 500 e a questão dos 5% cá na região, de 509 para 525. Cá estamos outra vez a mexer na economia. Eu penso que o salário mínimo, que não é aplicado com rigor em todo o lado, estão a pensar nas grandes empresas, mas onde é que estão as grandes empresas do Nós somos uma microeconomia, um micromercado. A lei pode dizer que o salário mínimo são 500 ou 509 e eu quiser empregá-lo assim, diz, eu vou-te pagar, mas é 300 ou 350. E que remédio é que tem se não tiver outro emprego? Aceitar. Eles chamam-no subemprego, não é? Mas a verdade, eu acho que o salário mínimo devia ser indicativo. E a pessoa que quisesse pagar menos que o salário mínimo devia justificar. Porque há empresas que neste momento, mesmo o salário mínimo, é por acordo ao pescoço. Estamos a meio de uma crise brutal, financeira e económica. Não é social nem política. Claro. Porque felizmente, pelo menos aí, as pessoas não se revoltam, fazem umas greves e tal, mas não assaltam as mercearias, não matam gente para comer, nem nada disso. Ainda. Isso vai acontecer em breve. Mas a verdade é que a crise é financeira e é económica. Não toquem na economia, estimulem-na, protejam-na naquilo que é proteger os nossos. Por exemplo, se vier para cá uma empresa de fora a oferecer melhores condições do que os nossos daqui, arranjem a maneira dos nossos serem preferidos, porque senão nós acabamos criados deles todos. Isto passa-se aqui, passa-se em Portugal continental. A mesma coisa. Claro. Então, as grandes condições para que cada aceitam empresa. as condições dos grandes empórios, porque têm a possibilidade de fazer isso em condições que os outros não têm, vão matar os outros todos. Quando tiver tudo morto, chicote para cima, escravos são todos. Ora bem, a nossa colaboradora Zoraida Soares, também colabora na SMTV, é candidata à Câmara da Ribeira Grande. Muito bem. Eu não sei qual é o entrosamento da doutora Zoraida Soares na Ribeira Grande, que é, para mim, o concelho mais difícil da Ilha de São Miguel. Não é o maior, mas é o mais complexo. E já tem um passivo grande, segundo consta. Sim, mas isso o país todo tem, não é? Portanto, não vale a pena a gente estar a chorar sobre leite derramado, porque vamos ter que viver com aquilo que há. A doutora Zoraida Soares é uma mulher muito inteligente e culta. Não acontece, evidentemente, com todos os candidatos às câmaras. Câmara da Ribeira Grande, ela é uma mulher corajosa, não sente que adaptou-se muito rapidamente ao conhecimento dos nossos problemas e tem feito um papel na Assembleia que invejável. Oxalá que os outros deputados pudessem, com tanto vigor e tanto realismo, defender os interesses que lhes estão confiados. Na Ribeira Grande a coisa é muito complicada, porque o PS tem maioria, o PSD tem um candidato que ainda está a fazer-se. Jovem. Portanto, é muito jovem, estão a prepará-lo para umas próximas eleições, quando o atual Presidente já não se puder candidatar, e aí, talvez, estão cometendo certamente o mesmo erro que o Dr. Berta Cabral cometeu ao não concorrer contra Carlos César antes dele sair do governo, portanto foi concorrer contra o PS já quando Carlos César não estava. E aqui, na Ribeira Grande, apesar das fortes críticas que se ouvem e se leem contra o atual Presidente, que, como já disse aqui neste programa, não são despicianas, quer dizer, não são deitadas fora, o Dr. Ricardo Silva tem explicações a dar ao povo da Ribeira Grande, tem explicações a dar aos socialistas que o indicaram e ao povo açoriano em geral. E não é uma figura qualquer, não é? Claro. Ele é presidente de uma das câmaras mais importantes dos Açores e, consequentemente, tem contas a prestar aos açorianos também. Explicações, exatamente. Certamente que a doutora Zoraida Soares vai fazer sangue na Ribeira Grande. Quanto, não sei, é possível que desequilibre, é possível que divida à esquerda. Tal e qual como em Vila Franca, já que a Câmara vai, como candidato independente, vai criar desequilíbrios naturais, não é? Porque as pessoas estão a ficar, não sei quantas, mas ouve-se
murmuração das pessoas de que os partidos estão já a cansar. Saturados. Estão a saturar as pessoas, no sentido de que, estamos fartos, são sempre os mesmos, ou sempre para os mesmos. É um ciclo vicioso. Eles têm uma máquina muito bem oleada e usam a imagem para ganhar as eleições, mas há já uma faixa de descontentes, que eu não tenho estatísticas, eles é que as fazem, porque eles é que têm o dinheiro, mas por aquilo que se ouve, parece-me que qualquer candidato, mesmo que não tenha um apoio partidário muito largo, pode ser equilibrado em balança. E a partir daí, vamos ver. Bom, vamos aos livros. Eu trouxe hoje é engraçado, porque eu tenho sido estimulado pelos nossos telespectadores O que é muito bom. O que é muito bom, vai comentar certos livros. Eu ia começar pela poesia, a poesia de Vítor Meirelles. Vítor Meirelles é poeta, é pintor, é historiador de genealogia, é uma figura muito interessante, porque foi íntimo amigo de Natália Correia, em casa de quem ela viveu na América, numa das suas históricas visitas aos Estados Unidos, e tem uma poesia que é um pouco como a sua pintura. A poesia de Vítor Meirelles é uma poesia que raia o sublime, muito equilibrada, muito soft, digamos assim, no meio das tendências atuais da poesia, que é uma poesia com objetivos. Não chores, criança linda, deita a tua cabeça encaracolada sobre os meus joelhos, os teus olhos mostram feridas e a tua cabeça está amarelada. É como as pinturas. Ele faz um desenho da realidade, pinta com cores muito humanas, e o produto final é excelente. É mais uma leitura para férias num destes, ele tem vários. Lapinha é um dos últimos livros, não é o último, mas é um dos últimos livros dele, e procurei o último na minha biblioteca, mas encafuei e não consegui encontrar. Outro livro que eu gostava de falar é a história do Duque d'Ávila e Bolama. É uma biografia, excelente biografia. Aliás, há em Portugal excelentes biógrafos. José Miguel Sardica fez um trabalho sobre o Duque d'Ávila e Bolama, que é António José d'Ávila. António José d'Ávila é filho de um sapateiro da Horta e que acaba a sua vida como Duque d'Ávila e Bolama. Teve honras de príncipe quando foi sepultado. A vida dele é um conto de fadas, porque ele começa a sua vida pública como presidente da Câmara da Horta, formado em Coimbra, excelente aluno, recebe o rei Dom Pedro IV, faz o discurso de boas-vindas, torna-se um liberal convicto, amando o rei e amando a sua pátria, vai para primeiro-ministro e depois as honrarias foram até ele morrer. É um homem que honra os Açores e, de sobremaneira, a ilha de Faial, onde ele nasceu, na Horta, e sobretudo, mostrar-se que a monarquia, o filho de um sapateiro, pode chegar a príncipe devido aos seus próprios talentos. Eu vou ver se consigo, todas as semanas, trazer um livro que mostre realmente a capacidade dos açorianos para chegar aos lugares cimeiros e deixar uma obra importante. Cris Cristelo, 40 anos de vida literária, mandou-me um e-mail desafiando-me a apresentar este livro que me foi emprestado outra vez pela livraria Gide. Crónica Cotidiano Inútil. Crónica do Cotidiano Inútil. Bom, é um livro muito interessante de ler-se. É uma pessoa que foi tocada pela censura do tempo do Estado Novo, que não obstante teimou em apresentar as suas ideias e a sua escrita com coragem. Tem poesias muito interessantes, algumas delas ligadas aos próprios açorianos. Aliás, ele tem uma obra que se chama Crónica dos Açores, uma circunnavegação de 2009, em que realmente debita algum conhecimento e algum sentimento sobre os Açores, mas basta sublinhar isto:
eram os braços imigrados, era a fome, eram soldados, era o povo, porque soldados e povo partiam, levavam ódios insentidos, cumpriam destinos aliados nos lábios, as palavras, e eram amor, o alfabeto suprimido, etc. Quer dizer, é um livro também bom conselheiro para férias, para se lembrar. E agora, uma amiga minha do Facebook pediu-me que gostaria de ver comentado o Gente Feliz com Lágrimas do João de Melo. João de Melo é um homem da Achadinha, que se tornou professor, vive em Portugal e que a determinada altura, com este livro, começa a ganhar inúmeros prémios nacionais e internacionais. Gente Feliz com Lágrimas começou por dizer-se que era um livro autobiográfico. Ele arranja a sua Achadinha natal como palco para o desenrolar do enredo do romance, pega em duas crianças, irmãos, e começa a desenvolver a vida deles até chegar aos Canadás, como qualquer açoriano da Achadinha que se preze para a época. João de Melo é um homem que tem uma obra enorme, escreve muitíssimo bem, domina o português como poucos na sua geração, e tem uma capacidade narrativa que prende o leitor até ao cansaço. O que é muito importante. Mas até ao cansaço, porque ele descreve as suas personagens e o enredo em que elas estão envolvidas, mas não fica pela superfície. Ele vai ao âmago, ao centro, ao cerne das questões, e é um bocado cansativo por isso. A gente tem que descansar. Não é um livro que se leia de um furo. Eu gostava de ler as últimas palavras dele, porque o Gente Feliz com Lágrimas é um bocado a imagem daquilo que nós somos, não é? Os açorianos, em especial, é gente feliz com lágrimas. Quer dizer, a gente chora, mas estamos contentes por viver aqui e viver da maneira como vivemos. Ainda é de pensar que tudo isto não passou afinal de um riso que chora, ou de um pranto que ri, e de literatura. Até para a semana. Até para a semana. Terminamos mais uma edição do seu Duelo de Ideias. Nós prometemos voltar já na próxima segunda-feira. Até lá.